Amém. Bom dia a todos, graça e paz. E feliz dia para você, mamãe. Que coisa boa, né? O que seríamos de nós sem a mãe? O Theo não teria essa barriga. Natan seria mais magro. A nossa vida seria mais triste, certamente. Nosso tema de hoje é Mãe, acerte o alvo, baseado no Salmo 127. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Salmo 127, um salmo conhecidíssimo, tão querido de todos nós. Diz aqui a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Louvado seja Deus. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Pai Santo e bendito, pedimos agora que o Teu Espírito Santo te esteve conosco, recebendo a adoração da igreja, o culto que é devido ao Senhor, que nos próximos minutos ajude-nos a aquietar o nosso coração, focar nossa mente na exposição da Tua palavra e aquilo que ela tem para operar nesse dia. Ó Deus, aconteça em nossas vidas. Fala conosco nessa manhã tão grata, em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor não edificar a casa aqui, gente, é uma metonímia. Né, o pessoal que é vestibulando sabe muito bem todos os tipos de metonímia que nós temos. No hebraico é bayit. É traduzido tanto como casa, edificação, casa no sentido do templo, casa no sentido de dinastia, né, casa de Davi, como é traduzido como família. Né? E o foco aqui, pelo contexto, não é a edificação, o prédio, casa, mas aquilo que a casa contém, ou aqueles, né? A família. Então esse salmo ele trata da família e nos apresenta 3, vamos dizer, desafios no que diz respeito à família e uma riqueza, né? Os desafios que temos aqui é o desafio de edificar uma família, de proteger a família, de sustentar essa família. Esses são os desafios daquele tempo e do nosso tempo hoje. O rei Salomão é o autor desse salmo. E ele escreve essas linhas com muita propriedade. E também foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreveu com conhecimento de causa. Porque ele foi um homem muito rico. Ele foi um rei poderoso. Ele formou uma família monumental como ninguém nunca na história formou e nem vai formar. Só que fora da vontade do Senhor. A Bíblia nos ensina que Salomão, ele casou-se com mulheres pagãs, e esse foi uma das ruínas na vida dele. Né? Essas mulheres o desviaram do caminho do Senhor. Ele perdeu aquela piedade inicial que lhe trouxe a sabedoria. Né? Provérbios de Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele perdeu o temor e viveu como um nécio, apesar de ter sido outrora o mais sábio de todos os homens.
Então ele casou-se com mulheres pagãs. E, gente, você que é jovem, solteiro, você começa a edificar bem a sua casa a partir da escolha do seu futuro cônjuge. Então escolha bem, isso é muito sério. Olha só o que Eclesiastes 7:28, que foi escrito por Salomão, nos informa. Esse mesmo autor do Salmo 127 escreveu o livro do Eclesiastes, e ele diz na segunda parte: durante essa minha busca, que ainda não terminou, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Vale lembrar que ele teve espantosos 700, é o número, de esposas, mais 300 concubinas. Gente, ele não morava numa casa, ele morava num hotel. Né? 1000 mulheres. E dentre essas, ele não achou uma digna. Ele fracassou. Porque se você não dá certo no casamento, eu não sei por que ele casou com tantas. Né? Não deve ser apenas atração. Talvez ele casou com uma e falou assim: essa aqui não está prestando, não posso divorciar, mas vou arrumar uma segunda, uma terceira. E ele foi fazendo uma coleção de mulheres, não achou nenhuma. Que coisa terrível. Por isso ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E também, ele teve um exército poderoso. Né? Veja lá, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 26. Diz que Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Gente, que coisa tremenda. Para que tudo isso? Para proteger a nação, para proteger a sua cidade, a cidade de Davi, a Jerusalém. Né? A cidade representa o quê? É o lugar onde as famílias eram protegidas. Dentro daquela cidade murada, as famílias ficavam. Ele tinha tudo isso. Mas a gente lendo o livro dos 6, a gente vai descobrir o quê? Que como Salomão se apartou do Senhor, ele perdeu o temor de Deus do coração. O próprio Senhor levantou adversários contra ele. Que coisa! A gente vê o Edomita, né, Hadad, Rezon, filho de Eliada, e o próprio servo de Salomão, né, Jeroboão, que se transformou depois no rei quando o reino de Israel foi dividido. Por causa desse desastre, Salomão, com todo esse aparato militar, não conseguiu proteger a sua nação. O próprio Deus se levantou contra. Tudo aquilo se tornou inútil para ele. Que coisa terrível. Quem tem o Senhor do seu lado, ele está protegido. Mas quem tem o Senhor do lado oposto, esse está perdido. E também ele fala de que é inútil acordar de madrugada, repousar tarde, trabalhar e dar duro. Porque Salomão, apesar de ter sido um rei poderoso, ele não ficava sentado no seu trono, tranquilo. Ele trabalhou e trabalhou muito. Ele registra isso no seu livro, lá de Eclesiastes, capítulo 2, verso 11. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Olha só. Então, essas 3 inutilidades que ele lista aqui nesse salmo. A inutilidade de tentar estabelecer uma família por conta própria, sem Deus. De proteger a família longe de Deus. De sustentar a família a parte de Deus. Ele, por experiência própria, falou assim: não dá certo. E se alguém poderia dar certo, seria ele. Tudo inútil. Foi como correr atrás do vento. Você corre atrás do vento.
quando você pega o vento e você abre as suas mãos, descobre o quê? Que você não tem nada ali. Foi essa a triste experiência de Salomão. Salomão é um exemplo de como não fazer, de como não construir uma família. Por outro lado, que interessante o versículo 2, né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Por quê? Aos seus amados, Ele, Deus, dá enquanto dorme. Esse aqui é versículo preferido de muita gente que gosta de passar mais tempo na cama do que trabalhando. Né? São aqueles crentes koala, 2/3 da vida dormindo. Essa pessoa nunca envelhece, porque se viver 90 anos, vai ter 30, né, de vida útil. Mas o texto não fala que aquele que teme a Deus fica na cama. A diferença aqui não está, porque o crente trabalha e trabalha muito. Aliás, você que é crente tem que se distinguir no trabalho. Você que é estudante deve se distinguir nos estudos. Honrar a Deus através de um bom testemunho. Ambos trabalham muito. A diferença é que ele confia no Senhor. Ele trabalha, faz a sua parte. E então ele consegue descansar, porque sabe que a despeito da sua parte, a bênção procede do alto. Ele não precisa ser um neurótico, pensar na concorrência, pensar em competitividade, porque a bênção procede do alto. Por isso ele pode, de noite, repousar a cabeça, descansar e dizer ao próprio coração: descansa, ó minha alma, no Senhor, porque eu sei, o Senhor cuida de mim. E enquanto eu durmo, Deus sustenta. Sabe, gente, a fase mais confortável financeiramente e a menos confortável financeiramente na nossa vida familiar foi colada uma na outra. Em Bastos, quando lá residíamos, eu pastoreava Bastos e Tupã, foi o nosso auge em termos de renda familiar. O auge. Nunca estivemos tão confortáveis como naquele tempo. Na sequência, no ano seguinte, quando entramos em licença, foi o ano mais desafiador para nós, porque a nossa renda familiar foi para 1/3, sendo que as despesas, elas aumentaram, não diminuíram. Né? O Theo teria que ir para Guaratinguetá, teria os custos da viagem, da República, o Natan iria para o CT, e aquele negócio todo foi uma loucura. Mas, surpreendentemente para nós, a gente tocava a vida como podia. E Deus supriu como nunca. Se a gente fosse colocar no papel, na ponta do lápis, como foi a vida financeira, aconteceu um verdadeiro milagre. Né? Como Deus foi providenciando tudo, além daquilo que de fato necessitávamos. Tinha coisa até extra. Né? Coisa assim surpreendente. De todas as maneiras, Deus foi providenciando. Eu lembro que uma vez a gente precisava matricular o Natan na escola em São Paulo, o custo é muito alto. Foi assustador o valor das mensalidades e teve, no segundo ano de licença, eu falei para o Natan, não tem como sustentar. Né? Você tem que dar um jeito de ganhar alguma bolsa de estudo. Né? Porque a conta não fecha. E Natan fez, então, uma prova para bolsa lá no Objetivo. E para nossa enorme surpresa, né, ele conseguiu 90% com a prova que ele fez. A gente ia pagar 10% até terminar o ensino médio. Olha só que coisa assim tremenda. Né? Uma economia monumental. E daí para lá, e tantas outras manifestações do cuidado de Deus. Enquanto dorme, enquanto descansa, enquanto confia, o Senhor sustenta. E então ele apresenta a maior riqueza. Verso 3. A grande bênção do Senhor. Ele fala, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão.
Quando se fala em herança é motivo para briga. Muitas famílias que se davam bem, quando os pais morrem, e chega a hora da partilha da bênção. Quanta tristeza, quantas feridas, que desgraça. Mas aqui apresenta a palavra de Deus como a grande herança, a bênção, não riquezas, bens materiais, dinheiro no banco. Ele apresenta o quê? Filhos. Filhos é a grande bênção na vida dos pais. Portanto, filhos pequenos, quando nascem, não são pesos. Não são empecilhos para a concretização de sonhos. Filhos, quando crescem, não são aborrecentes. De acordo com a Bíblia, filhos, não importa a idade, é bênção do Senhor, é herança do Senhor. Que coisa tremenda. E naquele tempo, ainda mais, gente, por quê? Porque não havia todo esse aparato social que nós temos no Brasil, por exemplo. Não havia aposentadoria, auxílio emergencial, não havia SUS, não havia nada disso. O pai e a mãe, quando ficavam idosos, se não tivesse filhos, ficariam desassistidos. Então, filho era segurança, era garantia. Quanto mais filhos alguém tivesse, tanto mais se sentia, se considerava abençoado por Deus. Na Bíblia a gente vê duas irmãs casadas com o mesmo homem que competiam entre si. E aqui era preterida pelo marido Jacó, competia com a irmã, gerando filhos. Era uma verdadeira coelha na geração de filhos. Achando que com isso ia granjear o quê? O amor, a consideração do marido. Então, filhos, naquele tempo era considerado bênção e hoje ainda o é. Eu queria ler um artigo que eu li na revista Veja, de 20 de fevereiro de 2002. O autor é Stephen Kanitz, e o título é Família em Primeiro Lugar, que vai ilustrar um pouco essa questão da inutilidade. Deixa o texto falar com vocês, é breve. Se você quiser o texto completo, é só ir no Google ali, procura a edição 1739 da revista Veja, na página 26 vai estar ali. Eu cortei alguns trechos, eu fiz um recorte aqui, mas começa assim, olha, há 20 anos, eu presenciei uma cena que modificou radicalmente minha vida. Foi num almoço com um empresário respeitado e bem mais velho que eu. Ele era um dos poucos engajados no social, ainda que fosse um workaholic. O encontro foi na própria empresa. Ele não tinha tempo para almoçar com a família ou com os amigos. Os amigos tinham de ir até ele. Seus olhos estavam estranhos, até achei que vi uma lágrima no olho esquerdo. Bobagem minha, pensei. Homens não choram, principalmente na frente dos amigos, dos outros. Mas durante a sobremesa, ele começou a chorar copiosamente. Minha filha vai se casar amanhã, disse ele, sem jeito. E só agora a ficha caiu. Eu fui um tremendo de um workaholic e agora percebo que mal a conheci. Conheço tudo sobre meu negócio, mal conheço minha própria filha. Dediquei todo o tempo à minha empresa e me esqueci de me dedicar à família. Voltei para casa arrasado. Por meses eu me lembrava dessa cena patética e sonhava com ela. Prometi a mim mesmo e à minha esposa que nunca aceitaria seguir uma carreira assim. Colocar a família em primeiro lugar tem um custo com o qual nem todos podem arcar. Implica menos dinheiro, fama e projeção social. Muitos de seus amigos poderão ficar ricos, mais famosos que você, e um dia olhá-lo com desdém. Nessas horas, o consolo é lembrar um velho ditado que define bem porque
priorizar a família vale a pena. Então ele conclui: nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Versos 4 e 5. Como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ele usa aqui uma metáfora. Flechas. Flechas, o que é isso? É um artefato de guerra, artefato para ataque. Ainda que você vai defender, você defende atacando os inimigos. Como falei naquele tempo, filhos era grande evidência, o sinal da bênção de Deus. Por isso eram desejados, né? Quando os inimigos vinham, aquele que tinha o maior número de filhos estava mais protegido. Por isso ele fala assim, assim os filhos da mocidade, quanto mais novo tem, quando você tiver com idade avançada, os seus filhos já serão adultos, poderão protegê-lo. Então, as flechas aqui faz referência a isso. Então, não faz referência a crianças pequenas. Porque para que os filhos possam defender os pais, eles precisam ser adultos, homens formados, valentes, corajosos. No momento do socorro, os filhos estariam ali. Então, quando a família ela é bem formada, ela é edificada pelo Senhor. E diz o texto que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o texto fala aqui que os filhos são aqueles que vão poder proteger, porque os filhos são essas flechas. Então, uma família edificada no Senhor, os filhos talvez serão a maneira principal através do qual Deus vai proteger a família. Deus vai sustentar a família. Eu estava vendo no site do IBGE, do dia 26 de novembro do ano passado, apresentou a expectativa de vida do brasileiro. Quem nasceu em 2019, o Henry nasceu em 2019? Filho da Aninha, esse ano? Ano passado. Tá, ano passado, então está dentro aí. Então, Aninha, o seu filho Henry, a expectativa de vida dele é 73,1 anos. Essa é a expectativa. As mulheres, a expectativa maior é 80,1, 7 anos redondo a mais. Porque a mulher tem mais juízo, não é? Mulher não corre risco. Eu nunca vi uma mãe falar assim, pastor do céu, Deus deu livramento. Por quê? Porque a minha filha, na saída da escola, pendurou na rabeira do caminhão. Já viu menina fazer isso? Não, mas o meu filho já fez. Você nunca viu falar assim, pastor, a polícia foi lá em casa. Eu falei, por quê? Não, a minha filha subiu no poste, estava chegando perto da fiação. Sua filha já fez isso? Não, mas o meu filho já. Por isso que mulher vive mais. Mulher vive mais. Que Deus dê juízo, né, para os homens dessa igreja, para que vocês vivam pelo menos até 74, amém? Amém. Agora eu fico pensando, dificilmente hoje a gente vai precisar de defender os nossos pais de inimigos assim, com uma arma. Ainda que haja muita violência, né, quanta violência. Os filhos que são flechas, essa metáfora serve para nós, vão defender os pais mais adiante do quê? Quais são os inimigos dos nossos pais? Quando eles ficam idosos. E eu queria trabalhar um pouco isso com vocês. Quando os nossos pais, eles ficam idosos, eles podem perder a autonomia.
E nessa hora, é honroso para os filhos cuidar de seus pais. Cuidar dos pais é a vontade de Deus, né? Cuidar dos pais é uma maneira de honrá-los. E veja bem, Êxodo capítulo 20, verso 12, um dos 10 mandamentos desde o início é: honra teu pai e tua mãe. Sabe que essa fórmula aí, honra teu pai e tua mãe, aparece mais 7 vezes. E principalmente no Novo Testamento, como é vontade de Deus, esse mandamento se repete. E hoje, talvez mais do que nunca, a gente tem que resgatar isso aí. E queridos, honra teu pai e tua mãe não é um mandamento para crianças. É também. Mas achei muito mais fácil a criança honrar do que nós adultos. Os pais adultos, eles também têm que ter a sua honra. Devemos honrar os nossos pais. Agora, se é vontade de Deus que a gente honre os nossos pais, que a gente cuide dos nossos pais, eu quero dizer para você, pai e mãe, idosos, não se constranja em ser cuidado pelos seus filhos. Facilite esse dever, essa missão do seu filho, de honrá-lo e de honrá-la. Deixe que seus filhos obedeçam a Deus e cumpram esse dever sagrado. Eu conheci uma mulher que ela cuidava da sua mãe e ela tinha altas demandas. Por quê? Porque a mãe tinha perdido completamente a autonomia, ela tinha que cuidar da mãe. Então, a vida dela é trabalhar. Eu não sei se ela era divorciada ou viúva, mas ela morava sozinha numa casa junto com a mãe. Então ela trabalhava e cuidava, a vida dela era essa. E fazia isso com muito amor, com muita dedicação. No entanto, havia uma névoa escura em volta dessa mulher. Essa mulher que honrava a sua mãe, ela não tinha alegria na vida dela. Por quê? Porque essa mulher acreditava naquilo que ela ouvia de muitos parentes, eu não sei se de amigos também. O que ela ouvia? Essa situação é um karma que você tem que carregar. Karma. É como se ela estivesse pagando pecados da vida passada, e por isso ela tinha que encarar com valentia esse momento. Agora pensa, qualquer um que tem que ter a sua vida totalmente tomada por causa de um karma, de alguma coisa passada, não dá para ter alegria. Como ter alegria? Como não viver uma vida pesada, arrastada? E então, veja bem, essa pessoa, ela nem sabe que eu tenho conhecimento dessa história, porque é um parente dela de um outro estado, que entrou em contato comigo e me contou tudo o que eu estou contando. Ocorre que essa mulher, já na quarta parte final da sua vida, começou a frequentar os nossos cultos. E, num determinado culto, segundo essa parente, ela estava sentada ali, vivendo essa vida, e ela ouviu de mim alguma coisa assim. Porque eu sabia que na igreja havia outros filhos de idade, já cuidando de pais com mais idade ainda. E eu falei assim: você que tem sobre o seu encargo o cuidado com o seu pai ou com a sua mãe, porque eles já não podem por si, entenda que você é um privilegiado. Você está honrando a Deus, honrando seus pais. É um privilégio você poder cuidar daqueles que um dia cuidaram de você. Você assistia àquela que um dia te tomou no colo, que te amamentou no peito. Porque tem muitos filhos que gostariam de fazer, mas os pais já estão enterrados. E por aí foi. Eu não lembro exatamente como é que foi. Simplesmente eu fiz uma menção assim. E naquela noite, naquele culto, ela teve a sua epifania. Ela teve um encontro com Deus. A verdade de Deus rasgou
aquela mentira que pairava sobre a vida dela. Ela não era uma crente ainda, mas ali ela teve um encontro com Deus. A partir daquele dia, a verdade de Deus fez o céu se abrir. E diz essa parente que a mulher transformou. Eles têm um grupo de WhatsApp na família, diz que, fala assim, ela mudou, simplesmente mudou. Ela atende público no trabalho dela, e as pessoas que costumam ser atendidas, diz que ela mudou o comportamento. A mulher passou a sorrir, porque aquilo que antes ela acreditava ser um karma, ela descobriu ser um privilégio. É uma honra poder cuidar dos seus pais. Que coisa gloriosa. Veja como a verdade de Deus liberta. Como a doutrina, ela muda a nossa cosmovisão. Que coisa tremenda. Agora, há pais idosos que têm essa autonomia e querem morar sozinhos. Quantos? Eu já tive ovelhas, 2, numa certa igreja, que tinham mais de 90 anos e moravam sozinhas. Mas, principalmente, quando a viuvez chega, um terrível inimigo começa a assolar essas vidas. Se chama solidão. Solidão é um inimigo cruel. E aí, filhos, entra a nossa parte. Visite o seu pai e sua mãe. Ligue para ele, para ela. Eu tenho uma irmã que mora no Japão há muitos anos. E não vai mais se retornar para o Brasil para morar, pelo menos. Todos os dias, por causa da facilidade da internet e pela gratuidade, ela liga todo dia para minha mãe. Ensine os seus filhos a valorizar o avô e a avó. Encoraje-os para que eles também visitem. De quebra, você está ensinando ele alguns valores que, lá na frente, você também será beneficiado. Importante, hein, gente? Facilite o papel dos seus filhos adultos nessa missão. De poder cuidar de você. O Theo, hoje, no café da manhã, ontem, na janta, estava falando para a mãe, mamãe, papai sempre fala, hein? Quando a gente era pequeno, eu obedecia a vocês. Agora, vocês devem, você tem que me obedecer. Eu nunca disse isso, gente. Eu falo assim, quando fica idoso, a minha esposa, vocês viram aqui cantando, está muito nova, muito linda, e não tem que obedecer filho nenhum. Tem que amar só. Mas sim, pais idosos, vai chegar uma hora que você tem que escutar os seus filhos. Isso vai facilitar o papel deles de cuidar da sua vida. Alguns exemplos, muito comum, principalmente homens, dirige. Depois que fica de idade, ele começa a ter dificuldade em reflexo, de enxergar. Dirigir à noite, então, é uma temeridade. Eu falei essa semana com um irmão muito querido, e falou assim, olha, por favor, à noite já não dirija mais. Pega um Uber, faz alguma coisa. Se for o caso, venda o carro. Com o valor da venda, você vai economizar imposto, você vai poder pegar o Uber à vontade, e os seus filhos vão poder dormir. Mais tranquilos. Quando tem a mobilidade prejudicada, isso faz parte desse corpo corruptível, gente. Tem que restringir saídas. Eu tive uma ovelhinha de 93 anos, morava sozinha. E ela, é lógico, por causa da idade, tinha dificuldade de andar, ia devagarzinho, morava a 3, 4 quarteirões da igreja. E o filho dela falou assim, mamãe, eu não quero mais que a senhora vá para o culto da noite. Mulher, durante 9 décadas, frequentou a igreja. Aliás, quando era criança na fazenda, o culto acontecia na casa dela. Ela amava ir para o culto. Ela esperava o domingo para ir para o culto. E tinha culto de manhã e de noite. Aí ela falou assim, meu pastor, o meu filho, ele não quer mais que eu vá à noite, então o senhor me perdoa, eu queria muito ir, mas eu só vou no culto da manhã. Eu falei assim, está ótimo, e isso está certo. Tem que escutar.
À noite é perigoso, tem uma raiz saltando, uma calçada desnivelada, sem falar a bandidagem que está por aí. Falou assim, vai só de manhã, à noite durma mais cedo, descanse. Né? Uma irmã também tinha mais de 90 anos, uma vez ela foi para o banheiro, e nisso, por uma infelicidade, ela caiu sentada, e sentada ela teve um problema sério na coluna, ela ficou acamada durante bom tempo. Eu não acreditava que ela fosse sair dessa, mas então, depois de meses, por um milagre de mais de 90 anos, ela voltou a caminhar, com a ajuda de bengala. Mas nesse processo, os filhos providenciaram cuidadoras que ficavam com ela 7 noites por semana, todas as noites. E depois que ela recuperou uma certa autonomia, o filho falou assim, é perigoso acontecer alguma coisa com a senhora, porque ela mora sozinha, então vai continuar. E ela falou assim, pastor, eu não gosto que fica aqui em casa, né, eu perco liberdade, mas os meus filhos, eles querem, então eu vou obedecer. Ele falou assim, a senhora está certa, que bênção, a senhora tem tantos filhos, aliás, todos eram enteados, hein, gente? Eu nunca vi enteados cuidar tão bem de uma madrasta como eles. O pai já tinha morrido há muito tempo, e tinha um zelo, ele falou assim, olha que privilégio, a senhora é amada, né? E eles querem cuidar da senhora, então faz bem. Então ela está desconfortável, mas ela escuta, porque ela é uma crente no Senhor. E isso é o que deve ser feito. Não era do seu gosto, mas aceitou. Há situações de esquecimento, a cabeça vai falhando. Quantas mulheres já não deixaram lá a panela no fogo? Né, e a coisa não presta, chega a incendiar a casa, né, a panela derrete, e tem filho que fala assim, mãe, a partir de agora, a gente vai vender esse fogão. Né, o máximo vai ser o micro-ondas. Tem que acatar, acate. Em outras palavras, os filhos, como flechas, devem proteger as suas mães dos inimigos que se apresentarem. Às vezes é um remédio que ela não consegue comprar. São dificuldades que ela está enfrentando. Gente, há filhos que trocam de carro todo ano. E a mãe, ela não consegue pagar a conta da farmácia. Isso não pode acontecer. É uma doença que se levantou como um inimigo permanente. Nós temos que assistir, mas, mamãe, colabore, né? Colabore, ajude o seu filho a fazer o papel dele. E, olha, a gente sempre ensina no curso de noivo, casou, sai de casa, né? Deixará o homem, pai e mãe, unirá a sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Não presta casar e morar com sogro e sogra. Pode ser a pessoa mais santa, pode ser Abraão e Sara. Se morar junto, não vai prestar, porque a palavra de Deus diz. Agora, isso é início de casamento, isso é regra. No final da vida, quando ela perder realmente a autonomia e depender, e não conseguir mais morar sozinho, e se seu filho chamar, aceite morar com ele. Aceite morar. Lembre-se, porém, que em qualquer casa existe apenas uma rainha. E na casa do seu filho, a rainha é a nora. O seu reinado acabou. Ali você é hóspede. E quem manda na casa é a rainha. É o gosto da rainha, é da nora, ou então da sua filha. Então seja sábia, né? Aprenda a viver, não é fácil para ninguém, para quem vai morar e para quem vai receber. Mas, com boa vontade, as coisas se ajeitam. E se você, mãe idosa, chegar nesse ponto, haja com sabedoria, para não atrapalhar o casamento do seu filho ou da sua filha. O tema é
Mãe, acerte o alvo. Qual que é o alvo? Ora, se é inútil eu tentar construir uma família, se o Senhor não edificar. Se é inútil eu guardar a cidade, se o Senhor não guardar. Se é inútil eu fazer das tripas do coração, trabalhar duro para sustentar minha família, se Deus não abençoar. Ora, simples. O alvo, querida mãe, consagre a sua família a Deus, já que sem Deus você não pode. E honre esse Deus na sua vida e na sua família. Honre a Deus. Consagre a sua família a Deus e honre a Deus. E faça a sua parte e então descanse no Senhor, aquele que dá enquanto nós dormimos. Um parêntese breve, né? Honrar o Senhor na nossa família é conduzir a família segundo a vontade de Deus. Vivemos num tempo de muita formação e informação. Mães que pagam inglês, pagam Kumon, pagam japonês, pagam balé, pagam natação, pagam tudo. Informática. É tanto curso que a criança tem que ter uma secretária, senão não dá conta de fazer tudo. A criança pode estar com 38 de febre. A mãe fala assim, consegue ficar no videogame? Consegue ir para a escola. E manda para a escola. A mãe procurando formar o filho. Agora, chega fim de semana, olha só que coisa bárbara. O filho fica dormindo brincando até mais tarde no sábado, domingo. Eu falei assim, pastor, eu não levei não porque está cansado. Né? A gente não pode forçar o nosso filho. Sabe por que você deixa assim? Porque não honra a Deus. Você não está cuidando da sua família. Tudo é importante, mas quando chega Deus, não, cada um tem que escolher. Mas o seu filho não tem que escolher estudar inglês, você manda. Não tem que escolher para a escola, você manda para a escola. E faz inglês. E o menino quer fazer balé, você manda fazer judô. Agora a igreja, não deixa ele escolher. Gente, não tem como. Consagrar nossa família ao Senhor é falar, Senhor, na minha casa, vai funcionar conforme a tua vontade. Eu vou ensinar os meus filhos a te amarem, a te temerem, a respeitar o Senhor. Assim nós consagramos. Assim nós honramos a Deus. Assim, a nossa família terá como parceiro principal Deus agindo no meio de nós. Nós vamos orar agora. Se você está na sua casa, junto com seus filhos, querida mãe, eu queria que você chamasse o seu filho, nem que ele esteja brincando no quintal agora. Chame seu filho. Fala assim, mãe, filho, vem cá. Filha, vem cá, vamos fazer uma oração juntos. Se for possível, dê as mãos, ou então você abraça o seu filhinho pequeno, pega no colo. E se você entende que é isso mesmo, gente. A gente pode fazer de tudo, mas se Deus não estiver agindo, como disse Salomão, será inútil. É inútil tentar edificar, é inútil montar guarda, é inútil tentar sustentar. É inútil apenas a boa intenção, a boa vontade, a dedicação. Precisamos da bênção do Senhor e queremos pedir isso agora. Mas não adianta pedir a bênção do Senhor se o Senhor continuar fora. Por isso, se você concordar, você vai dizendo o amém, enquanto eu oro por você. A oração que eu quero fazer pela minha própria família. Senão você guarda silêncio e tenta manter a vida assim, sem Deus. Pai Santo e bendito, nós cremos nessas palavras do Salmo 127. Aliás, ela chega a ser assustadora. A verdade é que nós nada podemos, Senhor. Nós somos tão limitados, tão
sem recursos. E por isso, Deus, eu quero, e algumas mães, alguns pais, nessa manhã também querem fazer um acordo com o Senhor, apresentando a própria família. Eu apresento a minha família, eu apresento a minha casa, a Chia, o Theo e o Natan. Queremos, ó Deus, que essa família agrade o Senhor. Eu quero consagrar a minha família ao Senhor. Quero que a minha família, Deus, funcione conforme a vontade do Senhor, claramente expressa nas Escrituras Sagradas. Eu quero que o Senhor seja honrado no meio de nós. Ó Deus, eu já tenho testemunhado, ao contrário de Salomão, ó Deus, que é o Senhor que tem edificado a casa, não tem sido inútil, porque o Senhor tem edificado a minha casa, o Senhor tem protegido a minha casa, o Senhor tem sustentado a minha casa, e por isso, hoje, podemos ter filhos, os quais podemos olhar com muita gratidão e ter convicção, são herança confiado pelo Senhor, e justamente isso, o Senhor nos confiou, e queremos, ó Deus, as mães, eu peço por elas, sabedoria, para saber instruir, para saber cuidar, para saber proteger. As mães, em cada uma das fases da vida, aquelas que têm filhos de colo, filhos na primeira infância, ó Deus, que essas sejam um poço de amor, elas tenham sabedoria para educar, para instruir. Deus, em nome de Jesus, ajude essas mães. Então os filhos vão crescendo, ó Deus, e o mundo passa a ter influência. E essas mães precisam de sabedoria e graça, ó Deus, para saber ser mãe, nesse mundo informatizado, onde não é necessário sair de casa para ser influenciado pelo mundo. Deus, abençoa e ajude-os. E então os filhos vão crescendo, na fase da adolescência, da juventude, onde não é apenas o mundo a forte influência, mas são os hormônios, a libido, Senhor, que começa a atrair a atenção desses jovens. Deus, ajude essas mães, ó Deus, a fincar seus joelhos no chão, e entendendo que onde, ó Deus, elas não têm mais influência, o Senhor pode influenciar, Deus. E então, na vida adulta, quando eles formam cada qual a sua própria família, ensine essas mães a saber, a ter influência de um jeito diferente, não invasivo, mas respeitoso, cheio de graça, ó Deus. E então, quando chegarem na quarta parte, final de suas vidas, quando precisarem ser acolhidas de maneira, ó Deus, permanente na casa dos seus filhos, dê-lhes graça, um coração dócil, ó Deus, sejam sábias, para que não se torne um peso, não se sinta um peso, mas seja um final digno e abençoado. Dê graça para os filhos dessa igreja, para que funcionem como flechas. Os filhos da igreja, Senhor, os teus filhos, possam derrotar cada um dos inimigos, ó Deus, que for competência deles derrubar. Ó meu Pai, que os idosos dessa igreja que têm seus filhos, possam não ser envergonhados, como diz o Salmo, não ser envergonhados, porque os filhos funcionarão, cumprirão o seu papel, seja solidão, seja necessidade física, necessidade médica, necessidade emocional, as necessidades, ó Deus, sejam todas elas derrotadas através de nós, os seus filhos. E então os pais dessa igreja possam fazer coro com o salmista: feliz o homem que enche deles a sua aljava, porque não serão envergonhados quando pleitear com o inimigo à porta. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém.